Somente Jesus Cristo pode salvar o pecador, pode salvar a mim e a você que me ouve. Em Atos 11, versículo 13 e 14 diz assim, já li esse texto: ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Qual foi a mensagem que Pedro pregou para salvar Cornélio e a sua família? Para analisar. Aqui está a essência da Bíblia Sagrada, do Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que Pedro pregou, eu e você devemos pregar. O que Pedro falou? Olha só, está aqui no texto de Atos 10. Atos 10, 36 a 38. Está escrito assim, que Pedro disse: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas obras, das boas notícias de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte B, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Olha, somente Jesus pode salvar você. O que fizeram com Jesus? Pedro continua, faz parte da pregação de Pedro. Em Atos 10, 39, Pedro diz: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram e suspenderam ele num madeiro. Eles, quem? Os homens que Jesus criou, bateram nele, cuspiram em seu rosto, colocaram uma coroa de espinhos no seu crânio, surraram ele, torturaram o Senhor Jesus, que é o Senhor de todos. Eles mataram Jesus e crucificaram-no em uma cruz. Olha, mas o que Deus fez de tudo isso? O glorioso é toda a obra de Jesus. O que Deus fez com Jesus? Olha só, o texto continua, e Pedro pregando isso. O próximo versículo, Atos 10, 40. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia, e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Nós não servimos a um Deus morto. Jesus está vivo. E Jesus está aqui. É glorioso isso. Porque se você for no túmulo de Buda, Siddhartha Gautama, você verá escrito em seu túmulo: aqui jaz os restos mortais de Siddhartha Gautama, o Buda. Se você for em Meca e for no túmulo de Maomé, estará escrito: aqui jaz Maomé.
Se você for na França e no túmulo de Allan Kardec, vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de Hippolyte Léon Denisard. Se você for na Índia, você vai encontrar dizendo: aqui jaz Gandhi, Mahatma Gandhi. Mas se você for em Jerusalém, você vai encontrar um túmulo vazio, escrito: ele não está aqui, pois ressuscitou. Ele está vivo. E nós servimos esse Jesus vivo. O que Jesus pediu para fazermos? Pedro continua o sermão dele. Atos 10, 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este Jesus é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas, olha só, dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crer recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Nós estamos aqui nessa noite, em muitos momentos da vida, obedecendo isso que Jesus falou, de que é Ele que é o Senhor, que foi constituído juiz de vivos e de mortos, que Ele é o Salvador, que veio a esse mundo para resgatar pecadores. Olha, o que é necessário fazer para ter o perdão dos pecados? O versículo de Atos 10, 43 diz assim, já li: todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Aquele que crê em Jesus recebe o perdão dos pecados. Olha, talvez você diga: mas é muito fácil, eu creio. Mas esse crer aqui é muito mais do que acreditar que um dia existiu um homem chamado Jesus na face da terra. Esse crer aqui é muito mais do que acreditar na história de Jesus Cristo. É muito mais do que acreditar nos presépios que são montados no final de ano nas cidades. Esse crer aqui é muito mais, sabe, do que simplesmente falar que crê. Esse crer aqui leva-nos a tomar algumas atitudes. Primeira, esse crer nos leva a entender que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. 1 de João 1, 8, vai dizer assim, que se nós dissermos que nós não temos pecados, nós nos enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a impureza. Jeremias 2, 22. Esse versículo, olha, é demais. Jeremias 2, 22 diz assim, falando do nosso pecado: ainda que te lave com salitres e uses muito sabão, as manchas da tua iniquidade, dos teus pecados está diante de mim, diz o Senhor Deus. Nós não conseguimos purificar a nós mesmos. Nós podemos passar qualquer coisa em nós que jamais serão purificados os nossos pecados. Nós não conseguimos perdoar os nossos próprios pecados. Segunda atitude, esse crer nos leva
ao arrependimento. Em Atos 17:30, está escrito assim, que Deus não leva em conta, não leva em consideração o tempo da ignorância, mas pede a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus, Ele não faz conta daquilo que você fez, Ele tem poder para perdoar você. Não há razão para ficar remoendo o teu passado. Ah, Paulo, mas eu acho que não há perdão para mim. Quem foi que disse? Se o próprio Deus em sua palavra diz que Ele te ama e te perdoa. Arrependa-se de seus pecados. Esqueça-se do seu passado por um pouco. Não olhe para você. Não olhe para o que você cometeu. Olhe para o Deus bendito e santo, que vai lavar você com o sangue de Jesus, e vai purificar você, e vai te tornar nova criatura nele. Ah, como isso é glorioso! Quem teve os seus pecados perdoados, se alegra em entender que não foi por causa dos nossos méritos, não foi por causa das nossas boas obras, foi tão somente pela misericórdia e graça desse Deus. Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Marcos 1, versículo 15. Em Atos 3,19, diz assim, o Pedro pregando: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, de paz, pela presença de Deus. Não há outro nome. Aleluia. Terceira atitude, esse crer nos leva a confiar unicamente em Cristo para a nossa salvação. Preste atenção nisso. Unicamente em Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12 diz isso. O problema é que as pessoas creem em muitas coisas. Sabe, elas creem em muitas outras fontes de salvação. Elas se apegam a muitas outras coisas de pequeno valor que atrapalham elas de se chegar ao Deus vivo e verdadeiro. Esqueça essas coisas. Esqueça a religião. Esqueça toda e outra forma de culto. Corra para os braços de Jesus. Somente Jesus pode salvar você. Olha, para ser salvo, você precisa ir a Cristo. Você precisa abandonar, deixar toda e qualquer outra fonte de salvação. É só Cristo. Só Cristo. É um dos solas da reforma, é só Cristo. Olha, Jesus é a única fonte de salvação. Jesus é o único caminho. Jesus disse isso. Ele disse, João 14,6, eu sou o caminho. Ele não disse que ele é um dos caminhos. Eu sou o único caminho para Deus. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus foi categórico em dizer isso. Não há outro meio de salvação, não há outro mediador. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador, um único meio, uma só ponte entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porque Ele é um representante legal da natureza humana. Ele deixou a glória e se fez homem, para tornar um de nós, para morrer
por nós naquela cruz. Nós somos justificados por causa disso. A salvação é um favor, um presente de Deus para quem crê. Jesus veio para salvar pecadores. 1 Timóteo 1,15 diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, disse o apóstolo Paulo. Olha, Deus, Ele enviou Jesus para morrer, para salvar os que creem nele. Um versículo muito conhecido das Sagradas Escrituras, João 3,16, a seguir diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou Jesus não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E, olha só, e a condenação é esta, que a luz, Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus veio a esse mundo e tomou aquela cruz no nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. Nenhuma outra pessoa fez isso. Entenda uma coisa: Buda não morreu em uma cruz no teu lugar. Maomé não morreu na cruz no teu lugar. Pedro, João, Tiago, Maria não morreram na cruz no teu lugar. Mahatma Gandhi não morreu na cruz no teu lugar. Allan Kardec não morreu na cruz no teu lugar. Mas Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele deu a sua própria vida para salvar você. Jesus se entregou e morreu por amor e satisfez a lei santa de Deus, o caráter santo de Deus, satisfez as exigências de Deus. E Deus recebeu o sacrifício de Jesus. Deus aceitou o pagamento da nossa dívida. 1 de Pedro 1,18 diz que não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, o sangue de um cordeiro imaculado, sem mancha, incontaminado. Jesus, Ele pagou o preço da nossa redenção para Deus o Pai. Deus, hoje Ele recebe pecadores por causa disso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus nos aceita por causa de seu Filho amado. Não é a tua obra, é a obra de Deus, é a obra de Cristo. Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Você não deve confiar nas tuas obras, você deve confiar na obra de Cristo. A salvação, já diz isso, não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E Deus é Ele quem escolhe o meio da nossa salvação, e esse meio é Cristo. Quer ser salvo? Eu pergunto para você nessa noite: você quer ser salvo? Faça do jeito de Deus, caso contrário, você perecerá.
Eu quero chamar o grupo de louvor, e eles vão cantar um hino, o hino 15 da harpa cristã. E depois deles cantarem, eu quero orar. E eu quero que você preste atenção nesse hino, que mostra tão grande salvação. Perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Cornélio, ele obedeceu
a Deus e foi salvo. Que você obedeça a Deus também e se arrependa e creia em Cristo e seja salvo. Eu quero orar nesse momento. Agora é você e Deus. Meu conselho para você nessa noite é que você arrume um tempo, que você vá para um cômodo ou para algum lugar onde você fique, você e Deus. E eu quero que você clame ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de você. E eu quero que você diga para Ele que você é um miserável pecador, mas que você diga que você se arrepende dos seus pecados. Diga para o Senhor te salvar. Diga para Ele que você crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diga para Deus que você quer tão grande salvação, que você quer que Deus te ache, te alcance e perdoe os seus pecados. Diga para o Senhor que você crê em toda a sua obra, na ressurreição de Cristo, e renda-se, entregue-se ao Senhor e viva para a glória desse Deus bendito.